Eu tava no restaurante e chegou uma mulher, sentou-se lá, começou a beliscar um negócio. Diga, ela não vai sair daí mais não, é? E só olhando. Aí lá vem um cara, coitado, morrendo de fome. Aí chegou, garçom, garçom, dê uma pressinha aí. Olha, eu tô com uma fome tão grande que do jeito que eu tô, eu como até uma galinha. Oi, eu já tô que não aguentou fome. Quando ele disse isso, aí a mulher se levantou-se, cocococó, cocococó, perto dele. Aí ele disse, pronto, lascou, deu no aro. Aí o garçom disse, você não disse que queria uma galinha? Aí ele disse, mas essa aqui não dá pra eu não. Cancela esse pedido, eu não quero galinha mais não. Me traga aí uma torta. Quando ele disse isso, aí lá vem o camarada. Diga, eu tô chegando, você não queria uma torta? Ele disse, pronto, agora lascou, acabou de dar no aro, nem galinha e nem torta, eu não quero mais não.